Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe da Esperança, rogai Rogai por por nós. nós. São Tarcísio, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então novamente vou dar bom dia a todos. E o tema do nosso encontro de hoje vai ser sobre os livros litúrgicos. Aqueles livros utilizados durante a celebração dos sacramentos, como por exemplo, do batismo, da Eucaristia, da confissão, da unção dos enfermos, da ordenação, do matrimônio, dos sacramentos e dos sacramentais, como por exemplo, da bênção de um objeto, de uma imagem sagrada, de um escapulário, de um véu. Então, para isso, para que ocorra a liturgia, existem esses livros que orientam e determinam como isso deve acontecer. É como se fosse a construção de um edifício, de um prédio. Imagine que a liturgia seja esse prédio e o projeto, o planejamento, a planta seja o livro litúrgico. Então, para que não fique uma coisa torta, uma coisa desarmoniosa, existem esses livros para poder ordenar como deve ser feito cada ato desse. E o exemplo deles é, que a gente não vai tratar todos aqui, obviamente, mas podemos colocar o missal cotidiano, o pontifical romano, o lecionário de Nossa Senhora, o ritual da iniciação cristã de adultos, o livro do altar, a liturgia das horas, o ritual de exorcismo, o ritual da confirmação e assim por diante. Pronto. Então, o primeiro e mais importante deles durante a missa é o missal romano, que é aquele livro que é colocado sobre o altar, ou então quando o coroinha segura, que é para o padre ler, que possui as orações e os ritos celebrados durante a missa pelo sacerdote. Então, por exemplo, é no missal que está lá como deve ser feita a acolhida, o sinal da cruz no início da celebração. É no missal que tem também o ato penitencial, o glória, a oração do dia, também chamada oração coleta, a oração do ofertório, que é aquela depois que o padre diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, está lá também. Que normalmente aqui na paróquia Santo Antônio o padre não reza essa oração, mas pode rezar também. Aqui não é tão comum não. Eu me lembro que o padre Emanuel às vezes fazia, mas desse padre de agora eu não lembro não. Também a oração depois da comunhão, que é aquela, como o próprio nome diz, depois da comunhão e antes da bênção final dos avisos, que o padre diz: oremos, todo mundo se levanta e ele reza essa oração. Então tudo isso está lá no missal, incluindo também a bênção que eu esqueci de dizer, incluindo as orações eucarísticas, que é a oração rezada no momento da consagração, depois que os coroinhas levam a âmbula, o cálice e as galetas com água e vinho para o altar, que serão consagradas. Na oração eucarística também, que o padre diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, persona Christi. É nesse momento da oração eucarística que ocorre a consagração. É também lá que o padre eleva a hóstia, eleva o cálice, o coroinha toca o sino, que a gente se ajoelha. E no Brasil existem 11 orações eucarísticas, na verdade são mais, mas é porque a sexta oração eucarística se divide em 4. A sexta A, sexta B, sexta D, sexta C e sexta D. Só que a mais comum é a segunda oração eucarística, até por ser mais curta e prática. Já a primeira oração eucarística, também chamada cânone romano, que é a mais antiga, ela normalmente é utilizada em solenidades, como por exemplo, do Natal do Senhor, da Anunciação, e é nela que tem um monte de nome de santo, de papas também da igreja, que o padre diz: Lino, Cleto, Clemente, Cis, Cornélio, Cipriano, assim por diante. Vocês devem lembrar disso. Normalmente confundo os coroinhas porque o momento de tocar o sino demora mais um pouco. Às vezes toca antes e a pessoa passa uma para a adoração eucarística dos joelhos. A quarta é linda, tu gosta dela? Aí, pronto. Então, dando prosseguimento. Da marcação do missal. Bom, quanto à marcação, é importante destacar que, além de não existirem um padrão de cores para o missal, ou seja, varia de livro para livro, a ordem das fitas não existe uma obrigação, uma lei quanto a isso. Só que
o mais razoável, o mais apropriado é que você coloque a fita para marcar o local mais próximo dela. Então, por exemplo, a primeira fita vai ficar com a primeira parte do missal, que é aquela que é a parte própria do tempo, ou seja, que tem a oração da coleta, a oração do dia, a oração do ofertório e a oração pós-comunhão do tempo, própria do tempo do advento, próprio do tempo do Natal, da quaresma, do tempo pascal, do tempo comum, está na primeira parte do missal. Já a segunda fita, você coloca no ordinário da missa. O que é isso? Ordinário é aquilo que é comum, que é rotineiro, que se repete, ou seja, diz respeito às partes fixas da missa, que normalmente não mudam. Como, por exemplo, o ato penitencial, o glória, essas partes aí são fixas. Daí alguém pode dizer, mas Moisés, nem sempre é o mesmo ato penitencial. Sim, nem sempre é o mesmo ato penitencial, mas em geral, toda missa tem ato penitencial. E se você não quiser mudar, rezar um diferente, pode rezar o mesmo que é o que está no missal romano. Pode rezar sempre o mesmo, não precisa mudar. Então por isso que eu digo que é uma parte fixa, não muda. A terceira fita se coloca na terceira parte do missal, que é a do prefácio. O que é o prefácio? É a oração que antecede a oração eucarística. Aquela que o padre começa dizendo: o Senhor esteja convosco, e a gente responde: Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. E termina com o santo. Santo, 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 Senhor Deus do universo, e assim por diante. Então a terceira fita fica na terceira parte do missal, que é do prefácio. A quarta fita, da bênção solene, como o nome já indica, é a bênção dada normalmente em festas, solenidades ou ocasiões importantes. Na quarta parte do missal. Então, é na bênção solene, por exemplo, que o padre não diz somente abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, não. Tem uma oração antecedendo. Pode ser, no caso, o Senhor vos abençoe e vos guarde. E a Assembleia responde, amém. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós e vos dê a paz. E a Assembleia responde, amém. Pronto, esse é um exemplo de bênção solene. E a quinta fita, a quinta e última fita, é colocada na quinta parte do missal, que é do próprio dos santos ou formulário de versos. O que é isso? O próprio dos santos são as orações dos dias dos santos. Como eu já disse, oração coleta, oração sobre as oferendas do ofertório e oração no momento pós-comunhão. Por exemplo, no dia de Nossa Senhora, tem as orações próprias do dia de Nossa Senhora. No dia de São Benedito, tem as orações próprias do dia de São Benedito. No dia de Santa Teresinha, tem as orações de Santa Teresinha. No dia de São José, no dia de Santo Antônio, tem as orações próprias. Quanto aos formulários de versos, são, por exemplo, na missa de Ezequias, de corpo presente, tem lá as orações para esse dia. Numa missa para pedir a chuva, tem esse tipo de missa também. Tem lá no missal, as orações próprias, na outra parte do missal. Exatamente, tudo para o rito. Exatamente, Luiz. Numa missa pedindo o fim da guerra, pedindo a paz, tem lá também. Pronto, o livro do altar. O livro do altar ele é opcional, porque ele contém, o livro do altar também é chamado livro das orações eucarísticas. Por quê? Porque ele contém, como o nome já diz, né, obviamente, as orações eucarísticas, que já estão no missal. Então, por que ele é utilizado? Pronto, é utilizado o livro do altar, o livro das orações eucarísticas, quando há mais de um padre concelebrando. Então, para não ficar todo mundo ali em cima do missal junto, pode separar. Para cada padre tem um livro desse. Aí, o celebrante principal, seja ele o pároco ou o bispo, normalmente, fica no missal e o restante se distribui ao redor do altar com um livro desse, com o livro do altar e reza no momento da oração eucarística. Agora o lecionário. Como a gente já viu, o missal tem as orações da missa, só que não tem as leituras. Aqui ficam no lecionário, que no caso ele vai ter, no caso do lecionário ele se divide em semanal ou ferial, das leituras da primeira leitura e do salmo e do evangelho do dia de semana que eu digo é de segunda a sábado, lecionário semanal ou ferial. O segundo tipo é o lecionário dominical, que tem as leituras do domingo e do dia de solenidades, no caso da primeira leitura, do salmo, da segunda leitura do evangelho do domingo e das solenidades. E o santo oral, que são as leituras para os dias santos ou missas votivas, como, por exemplo, no dia de Nossa Senhora do Rosário, tem as orações próprias. O dia de Nossa Senhora do Rosário. Sim, eu esqueci de dizer. O lecionário semanal ferial, as leituras se repetem a cada 2 anos.
Por exemplo, o ano ímpar tem as orações próprias do ano ímpar. O ano par tem as orações próprias do ano par. Vai se dividindo e se alternando. Que isso a gente já viu até no penúltimo encontro. Não sei se vocês se lembram. Mas quem não se lembrar e quiser dar uma olhada, tá no canal do YouTube da Pastoral dos Coroinhas. Tem lá esse encontro. A gente tratou sobre isso. Agora, o evangeliário. Bom, o evangeliário, ele contém apenas os evangelhos para os domingos e solenidades. Que esses evangelhos, eles se alternam em 3 anos. É um ciclo trienal, como está destacado nos slides. O ano A, o ano B e o ano C, como a gente também já viu no penúltimo encontro. Normalmente, quando se utiliza o evangeliário, faz uma procissão, que vai do altar com as tochas, com uma tocha numa ponta e outra tocha e outra, o turibo e a naveta, junto com o padre, que vai segurando o evangeliário no meio, entre essas duas tochas. E essa procissão vai do altar até o ambão, que é onde são proclamadas as leituras e o evangelho. E o evangeliário possui apenas os evangelhos, os domingos e solenidades. Sim, essa capa aí que está na esquerda dos slides, ela não faz parte do evangeliário em si, mas é apenas uma proteção para poder ornar e deixar mais rico, para poder embelezar e deixar mais ornado. Até porque ele é utilizado mais em solenidades, em datas importantes, então é importante que ele seja assim destacado. Alguns são até folhados de ouro, de metal precioso, é interessante. O cerimonial dos bispos. Bom, o cerimonial dos bispos é o livro que mostra como devem ocorrer os ritos, ou seja, o modo de celebrar, e ele contém apenas os ritos de como deve ser feitas as celebrações com o bispo. Eu usei as orações também, só que não é aí não. As orações estão no Pontifical Romano. Então, o cerimonial dos bispos ele possui apenas os ritos, o modo de celebrar, de quando o bispo está presente. Como, por exemplo, o momento de se usar o incenso, o turíbulo, o como e quando fazer a inclinação e a genuflexão, como deve ser feita a coroação de Nossa Senhora na presença do bispo, como o bispo deve rezar a liturgia das horas, que a gente vai ver mais adiante o que é isso, e assim por diante. No cerimonial dos bispos tem também como deve ser feita a bênção de uma abadia, de um mosteiro, de um convento, a ordenação de um padre, e enfim, desse tipo. O presbiteral. Bom, o presbiteral, ele apresenta os ritos e as orações, agora sim as orações, das celebrações dos sacramentos e sacramentais feitas pelo presbítero. Presbítero, que é padre, daí vem o nome presbiteral. Que o padre pode utilizar, por exemplo, quando vai celebrar um matrimônio, celebrar a confissão. Normalmente não utiliza na confissão, mas pode utilizar também. Tem lá dizendo como é que deve ser feito. Na confissão, no matrimônio, na unção dos enfermos. E assim por diante. Pronto. O pontifical romano é como se fosse o presbiteral, só que dos bispos. Ou seja, é no pontifical romano que tem os ritos, eu já disse, o modo de celebrar e as orações de quando o bispo vai celebrar. Principalmente quando for a crisma ou a ordenação, que são os sacramentos próprios do bispo. E a ordenação pode ser de um diácono, de um sacerdote, ou até mesmo de outro bispo. Tem também no pontifical romano o rito da bênção de uma abadia, de um mosteiro, de um convento, da dedicação de uma igreja, como deve ser feita a profissão dos votos perpétuos de um instituto, sociedade, casa ou congregação religiosa. Por exemplo, quando alguém vai ingressar de verdade para ser um carmelita, um franciscano, um beneditino, no Instituto Resed, tem lá no Pontifical Romano as orações próprias para isso. Pronto, agora por fim, já terminando, da liturgia das horas, que além das orações rezadas durante a missa, durante os sacramentos, durante a Eucaristia, a confissão, o batismo, a unção dos enfermos, a igreja consagra cada parte do dia com outras orações, que elas estão contidas na chamada liturgia das horas, ofício divino ou breviário, que divide, que reparte o dia em horas canônicas, que são 5 a rigor, mas podem ser 7. A primeira é o ofício das leituras, ou matinas, das orações rezadas lá no fim da madrugada, perto do amanhecer.
Das laudes, rezada logo após o nascer do sol, às 6 horas da manhã. A hora média, que se divide em 3, por isso pode ser 7 ao invés de 5. A hora terça, 3 horas depois das 6 da manhã, ou seja, às 9 horas da manhã. A hora sexta, 6 horas depois das 6 da manhã, ou seja, ao meio-dia, às 12 horas. E a hora nona, 9 horas após as 6 da manhã, lá pelas 15 horas, 3 horas da tarde. Só que essas 3 horas podem ser rezadas de uma vez só em algum desses momentos. Em seguida vem as vésperas, as orações rezadas lá pelo final do dia, na tardinha, perto da noite. E as completas, que, embora não tenham horário fixo, elas são rezadas antes de dormir. Sim, como se pode ver aí, a liturgia das horas se divide em 4 volumes. O primeiro volume, para o tempo do Advento e para o tempo do Natal, que cada tempo tem as suas orações próprias. O segundo volume, para o tempo da Quaresma, para o Tríduo Pascal e para o tempo pascal. E o terceiro volume, da primeira semana até a 17ª semana do tempo comum. E o quarto volume para o restante, que o tempo comum tem 34 domingos. E então a quarta fica com o restante. Inclusive, mesmo que só os padres, os bispos e os diáconos sejam obrigados canonicamente por lei a rezar a liturgia das horas, qualquer fiel pode rezar também. E nem precisa comprar esse monte de livros que tem aí. Basta você baixar no seu celular um aplicativo chamado Liturgia das Horas, que já contém tudo isso. Cada dia tem lá suas orações. Bem direitinho. Eu só não gosto muito dele porque não dá a opção de você... Já rezou, Noemi? Pronto. É importante rezar pelo menos uma, né? As completas, se quiser. Eu só não gosto muito desse aplicativo porque ele não tem como você escolher a data que quer rezar. Por exemplo, se você esqueceu de rezar a oração de ontem, não tem. Só do dia de hoje, só do dia de hoje. A partir da meia-noite aí já muda. Não tem como voltar. Agora, o saltério. O nome saltério significa de um instrumento musical. Daí já se tira que o livro, chamado saltério, tem alguma coisa a ver com isso, se é verdade. O saltério, que se divide em 2, ele possui os salmos, os hinos e cânticos da igreja. Como assim? O saltério litúrgico, a primeira divisão, possui os salmos, hinos e cânticos da liturgia das horas. Enquanto que o saltério bíblico possui os salmos da Bíblia, contido no livro dos Salmos. Por isso que o saltério bíblico é menor do que o saltério litúrgico. Pronto. Então, Luiz, chegou a sua vez, Luiz. Pode rezar o Evangelho agora? Lê o Evangelho, Luiz. Pra gente finalizar. Sim. O Senhor, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Luiz? Deu algum problema? Se deu, eu leio. se der, Deixa eu ler então. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pronto, então, mais uma vez. Oi? Agora saí, como é que pode? Só saiu no final teu som, Luiz. não é isso? Eu Tá de tava brincadeira, né não? terminando. Só saiu no final. Pronto, então.
mais uma vez o encontro vai ser curtinho. Como Yuri disse, só acredito que depois desse mês de outubro, depois da festa Nossa Senhora do Rosário, os encontros já voltem a serem presenciais. Eu espero que todo mundo possa participar, né? Já tem até muita coisa nesse mesmo estilo. Das escolas, da catequese, das missas também. Tanto que não é reunião dos coroinhas, né? Que é até melhor presencial. A escala, Yuri não colocou ainda no grupo, só que daqui para mais tarde ele vai colocar. E então, por aqui a gente fica no encontro, se ninguém tiver mais dúvida, não quiser falar alguma coisa. Quiser perguntar, eu pedi que eu repita. Se quiser que eu repito alguma parte que eu já falei. Caso Deu contrário, a para gente... Oi? deu para entender. Pronto. Hum? Pronto, então vamos para a oração final, né, Noemi? Se quiser já pode rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Pronto, então muito obrigado a Jefferson, Luísa.